Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 1 João 3:8. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Hoje, eu venho aqui através dessa passagem que nos relata e nos mostra como viver como filhos de Deus, onde nesse contexto explana claramente um ensinamento de como devemos abandonar o pecado. Meu irmão e minha irmã, eu quero te desejar um bom dia e quero semear em seu coração uma semente que possa trazer um verdadeiro impacto, um impacto positivo, um impacto divino, um momento no qual você comece a tomar uma nova posição em relação à sua vida espiritual. E eu vou começar esse contexto me colocando como exemplo. Muitas das vezes o Senhor, Ele usou suas passagens, seus sinais para dizer a mim, abandone o pecado. E eu não entendia o que era abandonar o pecado, porque eu sentia que eu estava fazendo o que era certo, porque eu sentia que as minhas decisões eram corretas, porque eu sentia que, eu não matava, eu não roubava, eu não estava adulterando, então eu estava sendo correta. Mas conforme eu fui me aperfeiçoando e crescendo na fé, eu fui percebendo que o pecado é uma coisa muito mais profunda. É uma estratégia muito mais enganosa do maligno, que ele usa dentro dos nossos pensamentos, que ele usa dentro do nosso coração. Por isso o Senhor muitas das vezes manda nós guardarmos o nosso coração, porque é exatamente no nosso coração que o inimigo de nossas almas semeia sementes que nos levam a pecar. Nesse contexto de hoje eu quero dizer a você, abandone o pecado. Porque nesse contexto, o que nós temos para ver está dizendo claramente, viva como filhos de Deus. Para viver como filhos de Deus, nós devemos abandonar o pecado. Jesus veio para nos justificar. Jesus veio para acabar com os pecados, para tirar os nossos pecados. E nós devemos permanecer nele. Permanecer em Jesus é praticar a justiça. É manter uma postura pura, separada. O que isso significa? Significa que nós temos que ter a consciência de que as forças malignas, elas são maiores do que nós. Mas Deus é maior do que a força maligna. Então, para que nós possamos corrigir os nossos erros, nós devemos ter a sabedoria de buscar a Deus de maneira humilde, pedir a Ele que nos mostre onde estamos errando. Presta atenção, esse versículo que eu acabei de ler, ele diz que Jesus veio para destruir as obras do inimigo. Mas ele começa assim, quando eu peco, eu mostro que eu pertenço ao maligno. Mas quando eu deixo de pecar, Jesus destrói as obras malignas. O que está dizendo nisso? Se muitas das vezes existem coisas em nossas vidas que ainda continuam dando errado, se nós ainda sofremos opressão, se nossos pensamentos ainda estão bagunçados, se ainda não encontramos a direção, se ainda existe uma frequência negativa habitando em áreas da nossa vida, é porque nós ainda estamos mantendo brechas abertas, ainda estamos cometendo pecado e muitas das vezes de maneira inconsciente. O que isso significa? Estamos sendo enganados pelo maligno. Nos últimos dias, nas últimas mensagens que eu postei, eu falei claramente sobre cegueira espiritual, sobre surdez espiritual, sobre nós não estarmos vivendo de uma maneira espiritual e por isso estamos geralmente sendo enganados pelo maligno. O que isso acontece? Quando nós somos enganados pelo maligno, pecamos. E acreditamos que não estamos pecando, agimos como hipócrita, só pelo fato de nós crermos em Deus, professar uma fé e às vezes nos ajoelharmos para orar, acreditamos que nós não pecamos. Eu quero dizer a você que aquele que diz que não peca já está pecando porque está mentindo. Todos nós estamos suscetíveis ao pecado. Só Jesus foi santo e puro e foi Ele que veio para tirar os nossos pecados. Por isso nós somos dependentes dEle, por isso precisamos dEle, por isso necessitamos de sua misericórdia. E hoje eu quero convidar você
você que está me ouvindo a olhar para a sua vida e pensar: Senhor, existem áreas tão difíceis de ser consertadas, minhas forças não consertam, eu não entendo o que está acontecendo. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que muitos desses problemas estão ligados ao pecado. Por isso hoje, o meu convite a você que está ouvindo é: abandone o pecado. E se você ainda não consegue ter consciência de onde está esse pecado, ajoelhe e se coloque diante de Deus de uma maneira humilde e peça a Ele que te mostre onde estão essas falhas e erros, o que você precisa retirar da sua vida. Você precisa permanecer em Jesus, praticar a justiça, para que a justiça esteja sobre a sua vida, se manter puro e separado. Se manter puro e separado significa que você vai ter que abandonar certos lugares, vai ter que abandonar certas pessoas, e às vezes as minhas mensagens parecem um pouco repetitivas, mas é porque o Senhor insiste muitas das vezes em abrir os seus olhos naquilo que você ainda acha comum, naquilo que você ainda acha normal, aquilo que o inimigo ainda faz você acreditar que não tem nada a ver. Olha só, essa ideia de que não, isso não tem nada a ver, está totalmente ligada a um engano, porque nós devemos ser prudentes, devemos ser cautelosos, devemos orar e vigiar, devemos olhar a nossa vida com cuidado e tendo a consciência de que nós somos dependentes de Jesus. Só Jesus veio para tirar o pecado. Nós não somos santos, não importa o quanto frequentamos uma igreja, não somos santos e não importa o quanto oramos, nós somos dependentes de Jesus, e para nos tornarmos filhos de Jesus devemos entender que quem veio para destruir as obras malignas foi Jesus. Por isso, nesse versículo que eu li para você, eu quero dizer a você: se existem áreas na sua vida que ainda estão confusas, bagunçadas e problemáticas, Jesus pode destruir as obras malignas, porque só o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Se as coisas estão sendo bagunçadas, roubadas e destruídas em alguma área da sua vida, é porque o inimigo está tendo acesso a ela. O inimigo está agindo nessa área da sua vida. E ele só está agindo porque tem uma brecha aberta. E essa brecha só está aberta porque você está pecando. Então, para que você pare de dar poder ao inimigo para bagunçar a sua vida, você precisa parar de pecar. E para isso você precisa de Jesus. Então hoje eu quero convidar você a se colocar diante do Senhor, fazendo uma oração, pedindo ao Senhor com clareza: Senhor, abra os meus olhos, me ajude a enxergar claramente quais são os pecados que eu venho cometendo de maneira inconsciente, quais são os pecados que eu venho sendo enganado pelo inimigo, que eu venho semeando em meu coração mesmo sem saber, e agindo, acreditando que estou certo, mas no mesmo tempo não estou. Olha só, quem vive no pecado, infelizmente, está escrito aqui, pertence ao inimigo, pertence ao maligno, mas nós que somos filhos de Deus devemos buscar a justiça. Não viva no pecado, pois Jesus veio para tirar os teus pecados. Quem permanece em Jesus não peca, não continua pecando. Por isso hoje eu quero convidar você: abandone o seu pecado, para que Jesus possa destruir. E para finalizar essa mensagem, eu quero lançar sobre a sua vida essa palavra que diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então que em nome de Jesus, a partir dessa mensagem, o Senhor possa destruir todas as obras malignas que foram feitas contra a sua vida, seja na sua área espiritual, seja na sua área financeira, seja nos seus relacionamentos. Muitas das vezes nós passamos por situações dificultosas, com espírito de divisão, com espírito de escassez, com o inimigo roubando tudo aquilo que nos pertence, mas hoje eu quero orar em favor da sua vida, para que em nome de Jesus sejam destruídas todas as obras malignas que foram feitas contra você, e convidar a você a abandonar o pecado. Eu vou orar, tome posse dessa oração, mas mais do que isso, posicione-se da maneira correta, entendendo que você precisa de Jesus para viver nele e abandonar o pecado. Coloque-se diante do Senhor de maneira humilde e peça a Ele para te ajudar a abandonar o pecado. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Deus, eu quero começar te pedindo misericórdia. Misericórdia pelas nossas vidas, porque muitas das vezes, Senhor, nós não conseguimos enxergar onde estamos errando. Senhor, nós estamos fragilizados mediante a muitos enganos, muitas influências. Eu quero pedir ao Senhor que visite a nossa mente, Senhor, nos ajudando a ser blindados contra toda influência maligna que atinge os nossos pensamentos. Que o Senhor possa guardar o nosso coração para que não sejam semeadas sementes malignas, mas mais do que isso, que possa abrir os nossos olhos para que possamos ver, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, abra o nosso entendimento para que possamos entender, abra a nossa visão espiritual, para que nós possamos corrigir os nossos pecados. Senhor, essa pessoa que está me ouvindo, muitas das vezes não tem consciência de como está sendo enganada pelo inimigo, então mostre a essa pessoa, Senhor, quais são os pecados que ela precisa abandonar. Ajude ela, Senhor, pela graça, pela misericórdia.
Conduz essa pessoa a corrigir os próprios pecados. Purifica esse coração, tira toda mágoa, ressentimento, tira todo orgulho, Senhor. Que o Senhor possa visitar essa pessoa nesse momento, ajudando ela a se posicionar de uma maneira decisiva, abandonando o pecado. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.